A grande tribulação não é para os santos, mas é só para os profanos? Houve um pastor evangélico que afirmou há alguns dias atrás que a grande tribulação não é para os santos, mas é só para os profanos. Mas será isso uma verdade? Primeiramente, vamos definir o que é um profano. A palavra profano vem do grego bebelos e significa profano, não santificado, comum, incrédulo e sem religião. E diz em Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17 o seguinte: E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele, ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Vemos aqui que uma pessoa profana, como foi Esaú, é uma pessoa devassa. E a palavra devasso vem do grego pornos. E o que é pornos? É um homem que prostitui o seu corpo à luxúria de outro por pagamento. É um prostituto e é um homem que se entrega à relação sexual ilícita, portanto, um fornicador. Vemos também que uma pessoa profana é uma pessoa que quer herdar a bênção de Deus, ou seja, é certamente uma pessoa que reconhece que há um Deus que abençoa. E, portanto, um profano não é meramente um incrédulo, mas também pode ser, sim, um conhecedor da palavra de Deus e um professo cristão, porém, ele é somente uma pessoa que diz ser cristão, mas que na realidade está desviado do Evangelho de Jesus Cristo, pois valoriza mais as coisas da carne e do mundo do que as coisas santas de Deus. Por último, neste versículo de Hebreus, vemos que um profano é alguém que, embora tente se arrepender dos seus pecados e mudar de vida, não consegue fazê-lo, sendo, portanto, uma pessoa que nunca se arrependeu ainda dos seus pecados. Ou, se algum dia foi santo, hoje está caído da graça e afastado da salvação de Deus. Sabemos que o profano faz oposição ao santo e é a antítese deste. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. E ao meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Ao povo de Deus que constitui a Igreja, que são os cristãos, lhes é ordenado serem santos em toda a sua maneira de viver, pois sem a santificação ninguém verá a Deus, nem sequer será arrebatado, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, que diz: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente, em Hebreus 12, 14 diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E tendo isto em mente, vamos agora mesmo para Mateus 24, que é um dos capítulos-chave que fala sobre a grande tribulação, e descobrir se a grande tribulação é mesmo um período reservado somente aos profanos ou se também terá santos. Mateus 24, do 1 a seguir. Mateus 24, 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, ou seja, à parte, em separado, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ora, quem são os discípulos de Jesus com os quais ele estava tendo um diálogo? Bem, a palavra discípulo vem do grego matetes e significa aprendiz, pupilo, aluno e discípulo. E como o próprio verso 3 indica, são os seus discípulos, ou seja, os discípulos são os discípulos de Jesus
e não os discípulos de Moisés, conforme João capítulo 9, versículo 28, que diz: Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. E na passagem paralela a este sermão profético, que se encontra no livro de Marcos, vemos que Jesus estava falando para 4 dos seus mais chegados discípulos um assunto em particular, ou seja, que dizia respeito apenas aos seus discípulos e não a judeus nem a gentios. Marcos capítulo 13, versículo 3. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: E os discípulos de Jesus Cristo foram pela primeira vez em Antioquia chamados cristãos. Atos capítulo 11, versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então já vimos que os discípulos de Jesus são os cristãos, e por isso Jesus estava falando para os cristãos. E os discípulos de Jesus Cristo são também a igreja de Jesus Cristo, conforme Atos capítulo 12, do 1 ao 3, que diz: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Reparem que Tiago e o próprio João foram 2 dos 4 aos quais Jesus falou o sermão profético registado em Mateus 24. E eles são chamados de membros da igreja. No versículo 3: E vendo que isto agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. Pedro que também estava lá nessa conversa registada em Mateus 24 e em Marcos 13. E eram os dias dos ázimos, os pães sem fermento, sem levedura. Por isso Jesus falou então em Mateus 24 para os seus discípulos, que são os cristãos e que são a sua igreja. Mateus 24, 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas. Que coisas? Não ficar pedra sobre pedra do templo. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo ou do fim dos tempos, que é o dia do Senhor. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou seja, necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Por quando se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então Jesus aqui está claramente respondendo à segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? E ele está contando que haverão vários sinais que antecedem a sua vinda para arrebatar a sua igreja. E todas estas coisas que ele mencionou aqui são apenas o princípio das dores, porque Jesus compara a sua vinda com os trabalhos de parto de uma mulher que está grávida e prestes a dar à luz. Geralmente, uma mulher quando está grávida tem as primeiras dores, as primeiras contrações. Que, por exemplo, tem uma contração agora, daqui a uma hora tem outra contração. Ao início começa, por exemplo, de hora a hora, depois vai diminuindo, até que é de 10 em 10 minutos, por exemplo, pode ter uma contração, até que por último dá à luz a criança. E assim Jesus compara a sua vinda para arrebatar a igreja com uma mulher que está em trabalhos de parto, que primeiro é o princípio, ela está no princípio das dores, depois tem as dores finais de parto e depois dá à luz a criança. Então o princípio das dores é os primeiros sinais que ele menciona aqui: os anticristos, as guerras, fomes, pestes e terremotos em várias nações. Isso é o princípio, as dores primeiras que a mulher vai ter. Mas depois ela vai ter as dores maiores, as dores finais do parto, que a Bíblia chama de tribulação. E essa tribulação será grande. E por último é o parto. Jesus vem nas nuvens e envia os anjos para arrebatar a igreja. Então, sigamos aqui esta linha de raciocínio. Versículo 9. Então, ou seja, só depois do princípio das dores, vos hão de entregar para seres atormentados. E esta expressão seres atormentados vem do grego telipsis, que quer dizer tribulação. Então vos hão de entregar para a tribulação e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
quem é que será entregue para a tribulação? E quem é que vai ser morto e odiado por todas as nações por causa do nome de Jesus Cristo? Os seus discípulos, que são os cristãos e que são a igreja. Versículo 10. E nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Ou seja, virá o arrebatamento, virá Jesus nas nuvens e arrebatará os seus escolhidos. Versículo 15. Quando, pois... Esta expressão quando, pois, vem do grego otão ou u, quer dizer, quando por este motivo, ou quando por esta causa, ou quando por esta razão. Porque é que vão entregar os discípulos, que ele estava a dizer no versículo 9. Então vos, ele está a falar para quem? Vocês. Está a falar para a segunda pessoa do plural, vós. Quando vos, então vos hão de entregar para a tribulação. Agora, porquê é que vão entregar para a tribulação e matarão? Por este motivo. Quando, consequentemente, ou quando por esta causa, quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Porque é que a grande tribulação vai começar? Por causa da abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. E quando é que esta abominação da desolação ocorre? Precisamente a meio da 70ª semana de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Pois ele, o príncipe que há de vir, fará uma aliança com muitos por uma semana, por 7 anos, e a meio da semana fará cessar as oblações e as ofertas, e estabelecerá a abominação que desola. Está lá em Daniel 9, 27, ou seja, ele vai violar o tratado, vai sentar no templo de Deus querendo parecer Deus, também conforme está escrito em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Diz assim, versículo 16, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Versículo 17, e quem estiver no telhado não deixa atirar alguma coisa de sua casa. Versículo 18, e quem estiver no campo não volta atrás a buscar as suas vestes. Versículo 19, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Versículo 20, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Versículo 21, porque haverá então, quer dizer, só depois da abominação da desolação é que vai haver então uma grande tribulação. Porque haverá então uma grande tribulação. A grande tribulação só começa após o meio da 70ª semana de Daniel. Haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E numa passagem paralela, Daniel 12, diz que desde que houve nação até agora, quer dizer, haverá um tempo de angústia em todas as nações da terra. No versículo 20 fala do sábado e no versículo 16 fala da Judeia, mas isto não quer dizer que a grande tribulação seja só na Judeia e que haja preocupação somente com o sábado, porque obviamente que na Judeia os judeus vão guardar o sábado e nenhum judeu vai ajudar alguém a fugir. Vai-lhe dar vestes, vai-lhe dar comida ou vai-lhe dar boleia até ao local de fuga, até perto das montanhas. Se essa fuga dos discípulos, dos cristãos que estiverem na Judeia ocorrer num sábado, vai ser complicado. Precisais orar para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então, da mesma forma que um terremoto que tem o epicentro, por exemplo, a 100 km de Lisboa, no Atlântico, mas que também vai atingir Lisboa e vai atingir Portugal e talvez até Espanha, da mesma forma que este evento da grande tribulação vai ser um evento global, mas o epicentro, onde vai ter mais força, mais poder, onde vai começar, é precisamente na Judeia, em Jerusalém, que fica na Judeia. E Jesus estava falando para os seus discípulos, os quais também estavam em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, e estavam na Judeia. Então eles entendiam claramente, os discípulos que estiverem naquela região, naqueles dias, vão ter que fugir para as montanhas. Começa ali, não quer dizer que nas outras nações não haja grande tribulação, ela vai ser global, conforme Daniel capítulo 12, versículo 1 afirma. Glória a Deus. Então estou aqui apenas a dar um esclarecimento para que tu saibas que esta grande tribulação não é um evento local da Judeia, que esta palavra não é apenas para judeus, esta palavra é para cristãos, conforme tu vais ver depois no contexto. Porque haverá então uma grande tribulação. Então a grande tribulação ela só começa, vai começar aonde? Em Jerusalém, mas vai se estender a todas as nações. Ela só começa após a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. No versículo 15. Haverá então haverá depois uma grande tribulação. Se haverá então é porque antes não havia. Começa só ao meio da 70ª semana de Daniel. Então não vai haver 7 anos de grande tribulação, como dizem muita gente aí. Como diz a maioria dos pregadores, pastores, evangelistas, doutores, mestres.
doutores em teologia, filósofos, teólogos e filósofos da Bíblia, não vai haver 7 anos de grande tribulação, não. Vai haver 7 anos, que é a 70ª semana de Daniel. Ela divide-se em 2 metades. Primeiro, os primeiros 3 anos e meio, que é o princípio das dores, e os segundos 3 anos e meio, que se divide entre a grande tribulação e o dia do Senhor. A segunda metade da 70ª semana de Daniel vai ter 2 períodos e não um. Vai ter a grande tribulação, que vai durar dias, conforme tu vais ver, e o dia do Senhor. Então convém que isto fique bem claro na tua mente, porque haverá então uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tão pouco há de haver. A grande tribulação só começa, portanto, a meio da 70ª semana de Daniel, 3 anos e meio depois da assinatura do tratado entre Israel e várias nações, cujo um dos mediadores será o próprio Anticristo. E quando este personagem cercar Jerusalém de exércitos, entrar no lugar santo do templo, se sentar aí e se declarar a Deus, aí começa a grande tribulação. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Não diz almas, diz carne. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ora, os dias da grande tribulação seriam 1260 dias, ou seja, a segunda metade da 70ª semana de Daniel, que equivale a 3 anos e meio. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados, ou seja, reduzidos e encurtados aqueles dias. E quem são os escolhidos? A palavra escolhidos vem do grego eklektos, e que significa escolhido ou eleito. E esta palavra surge em 23 ocorrências no Novo Testamento, e em 21 delas se refere a cristãos salvos que são a Igreja. Uma vez aos anjos eleitos de Deus e, numa vez, ao próprio Jesus Cristo, que é o cabeça da Igreja. Mas em nenhuma ocorrência a palavra eclectos, ou escolhidos, se refere a judeus, povo étnico, ou aos israelitas como nação. Portanto, se a grande tribulação não é para os santos, mas é só para os profanos, o pastor que, sem entendimento, proferiu tal afirmação, estaria mesmo sem o saber, chamando os discípulos de Jesus de profanos e os cristãos de profanos e a Igreja de Jesus de profana, o que na prática implicaria que os discípulos de Jesus, os cristãos que são a própria Igreja, fossem então pessoas inconversas e não arrependidas dos seus pecados, o que anularia a verdade da própria palavra de Deus. Se os profanos da grande tribulação são, como vimos, os escolhidos de Deus para a salvação, então cai por terra toda essa teoria humana de que a grande tribulação não é para os santos, mas é só para os profanos. Continuando a leitura, no versículo 23 diz: então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. No versículo 24, no versículo 25, eis que eu vos tenho predito. Versículo 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Ele está aqui, está ali, vai vir hoje, vai vir agora, vai vir a qualquer momento, é iminente, vai vir este ano, vai vir no dia tal, vai vir no dia 16 de outubro. Não lhes deis crédito. Versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 28, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Versículo 29. E logo depois da tribulação, repara que é depois da tribulação, não é antes da grande tribulação. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências que dão nos céus serão abaladas. Que é o cumprimento profético de Joel capítulo 2, versículo 10, 11, 31 e 32, que diz: e acontecerá que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem, vai ser visível, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rios, clamor de trombeta, ou seja, grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, ou seja, desde a terra, de uma à outra extremidade dos céus, ou seja, desde os 4 cantos, 4 ventos da terra, até a cada uma das extremidades dos céus. O arrebatamento da terra aos céus. Aqui vemos o arrebatamento da igreja acontecendo, e se os escolhidos que serão arrebatados depois da grande tribulação fossem os profanos, eles jamais teriam sido arrebatados aos céus. Além disso, os capítulos 7 e 12 do livro de Daniel e os capítulos 7, 12 e 13 de Apocalipse provam claramente que durante o período da chamada grande tribulação estarão presentes os santos aqui na terra, os quais vão ser perseguidos pelo anticristo e arrebatados somente depois de terem atravessado pelo período
chamado Grande Tribulação. E será que a Bíblia mentiu? Daniel capítulo 7, versículo 21 ao 25. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Portanto, vemos aqui que o Anticristo vai fazer guerra contra os santos durante o período chamado Grande Tribulação e vai prevalecer contra eles. Até que veio o ancião de dias, Deus o Pai, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Vai haver o reino milenar de Jesus Cristo aqui na Terra. Vai haver o milénio. Versículo 23. O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Mais uma vez aqui estão os santos do Altíssimo durante a Grande Tribulação. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por tempo, tempos e a metade de um tempo. Ou seja, os 42 meses, os 3 anos e meio da segunda metade da 70ª semana de Daniel, que vai ser o tempo do governo do Anticristo. Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2. E naquele tempo, portanto é em tempo de grande tribulação, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo. Mas naquele tempo, não é antes, é durante os dias daquele tempo, da grande angústia, da grande tribulação. Livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Qual livro? Não é o livro dos israelitas, não é o livro dos judeus, povo étnico. É o livro da vida, então é salvos. Independentemente se é judeu ou gentio. Em Cristo não há judeu nem gentio. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Portanto, vai haver a primeira ressurreição. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Está bem claro aqui. Não pode haver arrebatamento sem que haja a primeira ressurreição. Então vai-se dar a primeira ressurreição, que está separada por 1000 anos da segunda ressurreição. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Portanto, o Anticristo vai fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O mesmo livro mencionado por Daniel no capítulo 12, no versículo 1. O mesmo livro, que é o livro da vida. E diz aqui, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, depois, após a fundação do mundo. Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar à espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, aqui está bem claro. Esses santos aqui mencionados não são os judeus, mas sim os que guardam os mandamentos de Deus e que têm o testemunho de Jesus Cristo, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher, que é Israel, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Portanto, já vimos que esta mulher aqui, ela não guarda os mandamentos de Deus. E ela não tem o testemunho de Jesus Cristo. Portanto, tu vês que há uma diferença. Esta mulher aqui vai ser um grupo de israelitas que vai ser preservado no deserto durante todo o tempo do governo do Anticristo, durante tempos e metade de um tempo. 1260 dias, os 42 meses. Ela vai ser preservada para depois se converter. A mulher aqui representada é Israel, que será perseguida durante os 42 meses do governo do Anticristo, mas preservada no deserto para depois da conclusão das 70 semanas de Daniel se converter a Jesus Cristo. Porque as 70 semanas de Daniel estão reservadas para o povo de Israel, para a expiação dos seus pecados. E por isso só se vão converter após a conclusão dos 7 anos, e não antes da mesma. E quem são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo? Os judeus não o são de certeza, pois se perguntarmos a um judeu se ele crê que Jesus é o Cristo, responderá que não crê que Jesus seja o Cristo. Por isso, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo são, sem sombra de dúvida, os cristãos, que são os santos que passarão pela grande tribulação. Sabemos que só é santo quem tem o Espírito Santo, e uma das funções do Espírito Santo é conduzir o homem a toda a verdade. João capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João capítulo 16, versículo 13.
Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E sabemos que a verdade é Cristo. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, os santos que vão passar pela grande tribulação são os que têm o Espírito Santo e que foram conduzidos por ele à verdade que é Jesus Cristo. E por isso dão testemunho de Jesus Cristo. Por último, vemos que estes santos que vão passar pela grande tribulação só serão arrebatados depois de passarem pela mesma. Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 17. Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. Ora, quem é que olhou? O apóstolo João, que havia sido arrebatado em espírito no dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, no dia em que Jesus ressuscitou, quando estava preso na ilha de Patmos. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono, portanto lá no céu, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Aqui faço uma pausa para vos dizer, isto aqui não é um arrebatamento só de judeus ou só de israelitas, é homens e mulheres de todas as nações, portanto são cristãos de todas as nações, dos 4 ventos da terra, dos 4 cantos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Um dos anciãos falou para quem? Para João, dizendo o quê? Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu, quem? João, disse a quem? Ao ancião: Senhor, tu o sabes. E ele quem? O ancião disse a quem? A João: Estes são os que vieram da grande tribulação, ou seja, passaram pela grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Não diz que eles as branquearam no seu próprio sangue, ou que foram salvos pelo derramamento do seu próprio sangue, como dizem por aí alguns hereges. Ninguém se vai salvar porque o seu sangue foi derramado. Porque a Bíblia diz: o que é que adianta eu entregar o meu corpo para ser queimado se eu não tiver amor? Quer dizer que tem gente que pode até ser martirizado, mas se não tiver o amor de Deus, e o amor não concorda com a iniquidade, ou seja, se ele não se arrepender dos seus pecados, pode até crer em Jesus, mas não se arrepender dos seus pecados, viveu a vida carnalmente, não pediu perdão nem na hora da morte, ele vai morrer em vão, vai ser martirizado em vão. Então, aqui não fala propriamente de mártires, aqui fala de pessoas que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. A Bíblia diz: se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica todo o pecado. 1 João 1,7, quer dizer que esta lavagem é a purificação dos pecados. As vestes são os atos de justiça dos santos, as vestes brancas. Se elas estão sujas, são vestes sujas. São vestes negras, e essas vestes negras só podem ser lavadas com o sangue. Isso quer dizer que quando a gente é lavado com o sangue, quando as nossas vestes são lavadas com o sangue, nós somos salvos. Então aqui tem apenas a ver com salvação, não com martírio. Este versículo não fala de martírio. Entre estes que vão ser arrebatados, existem os mártires, existem os que não foram mártires, mas que morreram desde Adão até ao dia do arrebatamento, e existem também os vivos que vão ser juntamente transformados e arrebatados aos céus. Existe o grupo dos mortos, incluindo os mártires, e existe o grupo dos vivos. Este versículo aqui não fala que estes aqui tiveram que ser derramado o seu próprio sangue, tiveram que eles mesmos se entregar à morte, fazer uma obra qualquer para serem salvos. Não, porque pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem por obras para que ninguém se glorie, conforme Efésios 2, do 8 ao 10. Então há muita heresia aí circulando na internet a dizer que durante a grande tribulação só vai ser salvo aquele que derramar o seu próprio sangue. Então seria uma autossalvação. A pessoa se salvava a si mesmo, ou porque é bom, ou porque é bonito, ou porque faz uma boa obra, não é? Isso é uma heresia completa e contradiz Efésios 2, 8 e 9. Contradiz a doutrina da salvação. A salvação é pela graça por meio da fé, não é por obras. A obra já foi feita por Cristo no Calvário. Quando diz aqui que eles branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro, quer dizer que os seus pecados foram perdoados, foram lavados no sangue do Cordeiro. Foram branqueados, foram purificados, foram santificados pelo sangue do Cordeiro, conforme 1 João 7. Versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima.
e já foram salvos, já estão glorificados com corpos de glória. Isto aqui não é como na abertura do 5º selo do Apocalipse, que apenas as almas dos que morreram pelo amor de Jesus Cristo. Aqui já não são almas, aqui é um grupo de pessoas já, com corpos de glória, que foram arrebatados aos céus. Aleluia, glória a Deus. Conclusão. Concluímos, pois, que, embora hajam profanos durante a grande tribulação, porque nem todos vão ser salvos, há os profanos, este período não foi somente reservado aos profanos, mas é um período que vai vir em breve sobre todos aqueles que habitam na terra. E os santos, que são a Igreja de Jesus Cristo, passarão certamente por esse período chamado a Grande Tribulação. Se os santos mencionados em Daniel 7 e em Apocalipse 13 fossem os profanos que vão passar pela Grande Tribulação, então a Bíblia seria um livro mentiroso e o seu autor também. Mas, de maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores justificado. Romanos, capítulo 3, versículo 4. Nesta hora faço o apelo a todo aquele que ouviu este estudo que, se quiser aceitar a Jesus Cristo, faça esta curta oração comigo. Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados e eu peço que tu escrevas o meu nome no livro da vida, pois eu te aceito hoje como o Senhor da minha vida e o Salvador da minha alma. E se tu estás desviado, reconcilia hoje. Pede perdão dos teus pecados e faz a mesma oração, reconciliando com o teu Salvador, com aquele que está sempre de braços abertos e pronto para te perdoar.